Eu sou a Ana e esse é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Hoje eu quero falar sobre Lúcia Murat, cineasta brasileira nascida em 1948 e ainda entre nós. É uma das minhas cineastas nacionais favoritas e, embora não tenha uma produção enorme, é uma produção muito respeitada e a gente tem que pensar que o cinema nacional é um cinema muitas vezes menosprezado, muitas vezes preterido nas salas de exibição, muitas vezes perseguido quando exerce uma função de memória, quando exerce uma função de discussão, de debate social. Então, eu acho que se você nunca ouviu falar de Lúcia Murat, você já deve estar imaginando sobre o tipo de filme que ela faz, considerando quem eu sou e do que eu gosto. Eu quero falar, e eu fiz uma brincadeira no título desse vídeo, sobre seus filmes que eu gostei, mas principalmente do último que eu vi, que se chama Ana Sem Título, de 2020, e que trata de uma artista plástica que se envolve na luta política e acaba fazendo aquela peregrinação pela América Latina e Europa até desaparecer. E o filme é montado com a própria Lúcia Murat num dos papéis principais e tem como narrativa um grupo que está fazendo um documentário a partir de uma obra que é catalogada dessa maneira: Ana, o nome da artista, sem título. E a partir da pesquisa para descobrir como essa obra chegou aonde chegou e quem é essa Ana, o filme é um docudrama, que é o quê? É um drama contado como se fosse um documentário. E vários dos filmes da Lúcia Murat usam esse recurso. E eu gosto muito porque é uma linguagem que, por favor, não confundam com aqueles absurdos do Investigação Discovery de dramatizar true crime. O que a Lúcia Murat faz são filmes extremamente meticulosos, bonitos, bem narrados, extremamente dramáticos, porque estão sempre se remetendo a momentos de conflito, tanto na nossa história recente como em outros períodos anteriores. E ela usa esse recurso de fingir que está fazendo um documentário para poder introduzir na narrativa explicações sobre o momento histórico que ela está retratando. Isso para que um filme dramático não se torne discursivo, porque um mero filme dramático, uma ficção, quando tenta explicar dialogicamente uma época, quando tenta incluir em seus diálogos, em sua construção, momentos de explicação, pode se tornar pedante, pode se tornar irreal, esquisito. Há uma série de estranhamentos que podem ocorrer quando a gente tenta ser didático ao contar uma história que é simplesmente uma história de ficção. Mas se a gente pega essa história de ficção e finge que ela é um documentário, todos os recursos explicativos oferecidos pelo documentário
podem ser inseridos na narrativa sem quebrar essa narrativa e acabam enriquecendo a ficção, acabam enriquecendo a história que está sendo contada ou as histórias, porque você usando esse recurso, você pode contar múltiplas histórias, basta ter um eixo temático. E a Lúcia Murat não chegou a esse formato por acaso, pelo menos isso é o que eu deduzo. Sua história pessoal é uma história que se confunde com a história do país. Ela estava entre os estudantes presos lá naquele congresso da UNE em Ibiúna. Depois, quando o AI-5 foi decretado, ela entrou para a clandestinidade, se envolveu na luta política e aí ela foi presa, foi barbaramente torturada, ficou presa por um tempo até... eu sei que ela foi solta em 74 e a partir daí ela vai tentar contar essa história de diversas maneiras. Se vocês procurarem, eu não consegui acessar o depoimento dela lá na Comissão da Verdade, porque vocês sabem que após o governo anterior, todos esses arquivos foram bagunçados e a gente ainda vai levar um tempo para ter tudo isso bonitinho do jeito que estava antes da onda fascistoide de ultradireita que nos arrasou e nos largou à míngua na praia. Quer dizer, não basta vencer a eleição, ainda temos muito pela frente para combater toda a destruição que foi feita. Mas a Lúcia Murat sempre fez questão de contar essa sua história, essa sua trajetória. E a maneira como ela chegou ao docudrama, eu creio que é exatamente essa. É uma maneira de colocar atores, de fazer todo tipo de roteiro que remeta ao seu próprio drama pessoal, porque esse é um drama que atingiu muitas outras pessoas. Então, o que ela tem para contar é importante, o que ela tem para narrar, o que ela tem para expressar e para deixar gravado na nossa memória é extremamente importante. E vários dos seus filmes seguem esse tipo de roteiro. Ela tem filmes que são unicamente ficção também, e um deles acho que é Doces Poderes, que é sobre uma jornalista que vai para Brasília. E é um filme que retrata os bastidores da política e do jornalismo e dessa promiscuidade que o Brasil tem nessa relação com a maneira como a informação é divulgada na grande mídia. Mas eu me lembro, e provavelmente se você foi meu aluno lá pelos anos 2000 há de se lembrar também, e se você foi meu aluno e nunca comenta aqui no canal, por favor, né, dê um oi, eu gosto de saber que vocês estão vivos, né? Mas provavelmente quem foi meu aluno vai se lembrar que eu passei durante uns 4 anos, enquanto me foi permitido, o filme Que Bom Te Ver Viva, que é de 89, estrelado pela Irene Ravache, e que conta todas essas histórias das sobreviventes da luta política, das que foram torturadas, contando... sabe, as histórias são inseridas, é um docudrama, é um filme, são várias narrativas nesse Que Bom Te Ver Viva que são sensacionais. É claro que como o filme nacional sempre padece com o áudio e com a conservação, eu não sei se vocês vão encontrar uma cópia 100% para assistir, mas é um filme que eu recomendo até hoje, é um filme belíssimo do ponto de vista de que você reconhece ali
todas elas, todas essas mulheres que marcaram a minha juventude e que sempre tiveram a minha admiração. Todas essas mulheres que tomaram a frente de um processo político que se transformou em um processo extremamente violento e que sobreviveram a duras penas, mas que viveram para contar suas histórias. E também as que não sobreviveram, que as que ainda estão vivas sempre fazem questão de relembrar. E há também Quase Dois Irmãos, que tangencia esse tipo de narrativa, só que ele aborda um outro aspecto do presídio político, que é o contato com os presos comuns. E há esse incrível Ana Sem Título, que me machucou muito quando eu assisti, porque os depoimentos, embora sejam atores dramatizando, são tão reais, são tão vivos, remetem a tanta gente que eu conheci, quer seja por ter lido a respeito, ou quer seja por ter vivido e convivido, que foi algo que eu tive muita dificuldade para encarar esse filme como uma ficção, porque a Ana que é ali retratada é o retrato de todas essas mulheres. É alguém procurando o seu caminho, é uma artista extremamente talentosa, mas que é atropelada pelas circunstâncias históricas e que sai do Brasil e descobre todo um mundo de diálogo, não só com outros artistas ou com outras formas de realizar, com outras formas sabe, de transcender a tela, de usar os muros, de usar a rua, de usar as pessoas, de fazer instalações, de usar o próprio corpo como via de expressão artística. E no meio disso, país após país por onde ela passa, aquela coisa medonha das ditaduras dos anos 60 e 70 vão chegando e ela se torna uma nômade até que ela resolve voltar para o Brasil e acaba desaparecendo em circunstâncias trágicas. E é claro que isso é o resumo do filme. O filme é algo riquíssimo, maravilhoso, que o resumo não dá conta. Mas como eu sei que algumas das pessoas que assistem poderiam estrangular alguém toda vez que recebem um spoiler, eu não vou me estender na análise ponto por ponto. O que eu quero dizer é que a gente tem ali um filme em que se vai muito além do que já foi feito nesse formato de docudrama. Se vai muito além e se perde a fronteira entre um e outro. O formato é tão convincente que em momento algum você consegue escapar nem do drama e nem do documentário. E isso para mim é um sinal da mais absoluta maturidade, precisão, segurança e talento da Lúcia Murat na direção. Eu fico ansiosa para ver qual vai ser seu próximo trabalho, porque eu creio que para superar Ana Sem Título, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar mesmo. E eu estou usando
Como sempre aqui no canal, a gente fala do filme em si, do realizador, quando estamos falando de um diretor, do roteirista, quando é sobre o roteirista, do autor do livro, quando é sobre um livro, e depois a gente vai contextualizar, porque é museu, história e artes, certo? Então, vamos pensar que esse longuíssimo ajuste de contas que a Lúcia Murat vem fazendo há décadas e décadas é com um momento da história do Brasil que carece desse ajuste de contas, que a sociedade não foi capaz de fazer isso, que por causa da Comissão da Verdade instaurada por Dilma Rousseff, nós tivemos um golpe e caímos no colo da ultradireita que promoveu um genocídio nesse país. E não estamos falando apenas dessas centenas de milhares de mortes pela Covid. Estamos falando do tanto de gente que morreu de fome, de necessidade, por violência policial, por negligência do sistema de saúde para além da Covid. Sabe lá quando poderemos ter um balanço completo do alcance do morticínio desse período pós-golpe de 2016? E é de pensar que nós sequer ajustamos contas com a ditadura militar de 64 a 85. As pessoas não foram punidas. Quem prendeu, quem torturou, quem matou, quem roubou naquela época, a maior parte já faleceu calmamente em sua cama e deixou para as próprias famílias o botim de que esse pessoal todo se apossou ao capturar o Estado. Nós estamos falando de um ajuste de contas que está atrasado em mais de 30 anos. Que está atrasado porque as pessoas que se preocupam com isso, as pessoas que foram lesadas, as pessoas que sofreram na carne esse período, estão indo embora. Estão indo embora porque o tempo passa e quando você demora décadas, o tempo das pessoas se acaba. O tempo de receber justiça, o tempo de receber algum tipo de... o tempo de receber o respeito e o respaldo de uma sociedade que ainda insiste em ignorar solenemente tudo o que aconteceu nesse período e de relativizar e de recorrer a falácias, fora o aporte monetário e financeiro fabuloso que escroques sem escrúpulos da ultradireita estão recebendo para promover revisionismo histórico nas redes sociais. E essa plataforma em que eu posto não escapa disso. E nesse ponto, eu creio que preciso deixar claro uma coisa. Eu prefiro depender da minha família, eu prefiro ter que contar cada centavo na hora de pagar as contas aqui em casa, do que monetizar meus vídeos para receber aqui propaganda da ultradireita. Não critico
quem depende disso daqui para viver. Não critico, mas eu creio que quem permite que seus vídeos sejam atravessados pelo chorume mais canalha do revisionismo histórico, não pode andar por aí se fazendo de esquerda pura, limpa e imaculada. E vocês sabem, vocês que fazem isso, todo mundo sabe quem vocês são. Vocês podem promover agitação e propaganda, vocês podem ser os ídolos dessa militância céfala adolescente, mas cada vídeo de vocês é atravessado por tudo que a gente mais abomina para que vocês possam gastar seu dinheirinho. Então, dito isso, meu canal nunca vai bombar, é um flop completo. Quando eu consigo, depois de 4 ou 5 meses, 200 views num vídeo como esse, eu já posso me considerar feliz. Mas é isso. Eu também estou aqui para manter a memória viva. Meu canal original, aquele que leva meu nome por extenso, tem lá 24 mil inscritos que nunca aparecem para nada, a não ser quando eu dou uma aula de história que lhes interessa. Aquele canal tem mais de 200 vídeos muito caprichados que eu fiz com toda a minha dedicação e estão lá, certo? Então, se você está aqui e quiser conhecer, à vontade. Vai ser um pouco mais do que eu faço aqui, só que com um olhar mais técnico. E é isso. A gente precisa pensar que esse período histórico de 64 a 85 foi devassado no meio acadêmico de todas as maneiras possíveis. Existem materiais de extrema qualidade, existem análises socioeconômicas, existem análises políticas, existem análises históricas, existe registro de depoimentos, registro de documentos, existe uma vasta produção acadêmica sobre a ditadura militar que não chega ao público, porque o meio acadêmico não consegue transpor a barreira da linguagem. Quando se faz um documentário, acaba sendo assistido por pessoas que gostam de documentários. E esse é o limite do formato. Se você tem um enorme público que dorme quando ouve um documentário por causa da narração cadenciada e da exigência que o documentário tem de não ser apaixonado, você nunca vai chegar a essas pessoas. E vai deixar que elas caiam em falácias, desde aquela coisa de que os militares salvaram o Brasil de uma revolução comunista, que é uma mentira deslavada, até essa racionalização e relativização idiota que muita gente da esquerda abraça, de que a ditadura foi cívico, empresarial, militar. Não, a ditadura foi militar. Os apoiadores e os que se beneficiaram são oportunistas que estão por aí até agora se beneficiando de todo e qualquer governo. Se eles fossem deixados assim, eles não promoveriam. São pessoas que financiam ditaduras, mas que não estão lá na hora de fazer o trabalho sujo e que não governam. Então a ditadura foi militar. Toda essa relativização me parece uma maneira de fazer média
com certas modernidades que eu não compactuo. E é por isso que quando eu discuto esse tema, eu gosto de me centrar exatamente em produções culturais como as da Lúcia Murat, porque ela consegue ultrapassar essa coisa do documentário, fazer essa ficção fingindo que é documentário, que é repleta de drama, de emoção e que acaba atingindo melhor um público mais vasto. Não é o tanto de gente que a gente gostaria, não é, porque a gente vive em um país que não divulga. Exemplo disso é como a Petra Costa foi massacrada por ter feito um docudrama. Que, aliás, eu achei muito bem feito, muito bem realizado. Não vejo por que toda essa a raiva e toda essa... Eu entendo que certos globais se ressentem porque ela foi indicada, né, a prêmios no exterior. E essa gente é mesquinha até não poder mais. Mas o que me mata é, por exemplo, pessoas na minha família política que andaram por aí reproduzindo os comentários imbecis dos globais sem nunca ter assistido. E é aquela coisa, né? Santo de casa não faz milagre. Eu posso cansar de recomendar coisas para sobrinhos, para cunhados, para cunhadas, e essas pessoas jamais assistirem. Eu posso vir aqui e recomendar diretores, autores, séries, e se uma ou duas pessoas assistirem eu já tenho que me dar por satisfeita porque é isso que eu faço. Mas quando eu quero recuperar a Lúcia Murat é exatamente por isso, porque é esse tipo de trabalho de formiguinha que é extremamente conceituado no meio intelectual, que recebe indicações para prêmios no exterior, que tem o respeito das pessoas que realmente se importam tanto com história, quanto com arte, quanto com a versatilidade do formato cinematográfico para contar histórias que fujam da mera bilheteria. E ao mesmo tempo a gente vê que o Brasil jamais reconhece esse tipo de realizador. O Brasil põe um prêmio aqui, outro ali, mas você não vê pessoas do porte e da estatura da Lúcia Murat sendo reconhecidas em público, sendo entrevistadas na televisão. Aparece aqui ou ali em documentários específicos, em canais especializados em arte. É por isso que, em parte, que eu quis registrar aqui. Mas também porque eu ando envolvida em várias recuperações de memória e por muito tempo eu me identifiquei com a maneira como a Lúcia Murat trabalha, a maneira como ela situa a câmera e a partir do ponto de vista, toda a nossa inserção no filme se transforma. É claro que todo bom diretor faz isso, é claro que todo bom diretor tem um ponto de vista e tudo mais, mas eu não estou falando nem daquele pessoal afetado que põe a câmera rente ao chão para ter, né, uma perspectiva. E não me levem a mal, eu adoro David Lynch, adoro Orson Welles, considero diretores impecáveis, maravilhosos e tudo mais. Mas há uma afetação ali, há uma coisa de dizer eu estou fazendo um filme de arte. A perspectiva da Lúcia Murat é a perspectiva de um espectador
que é como se estivesse andando dentro de um museu. E só quem frequenta museus vai entender isso, gente. Se você nunca na vida entrou num museu, faça o favor de pelo menos entrar em algum museu virtual para entender o que eu estou falando. Quando você entra, seja no museu de arte ou seja no museu histórico, você tem uma espécie de diagramação do espaço, que o pessoal chama de layout, que é para chamar a atenção para cada obra com a iluminação adequada, a localização na parede, no canto ou no meio, e você ter um espaço de circulação suficientemente amplo para que várias pessoas passem de uma vez. E os museus brasileiros têm esse problema que eu considero, tirando a Pinacoteca, que é um pouco mais, mas ainda assim, dificilmente você encontra um banco no museu perto das obras para você sentar e ficar observando por mais tempo. Os museus brasileiros e os históricos, muito mais do que os de arte, são museus para você ficar sempre em trânsito. Você está andando o tempo todo. Você se detém por um minuto, dependendo de qual museu você está, você nem isso consegue, porque se você vai no dia que é de graça, eles estão lotados. Então, muitas vezes você quer olhar um detalhe e não consegue. Você vai, performando um olhar em trânsito, em meio a toda essa informação que está sendo disponibilizada. A câmera da Lúcia Murat tem isso, tem esse caráter de você se sentir perambulando na cena, olhando para o drama que está sendo contado ali, de diversos ângulos diferentes, mas que, na minha percepção, não estão no corte, estão no caráter fluido desse corte, no caráter como a câmera flui de um corte para outro, de uma cena para outra, permitindo que você se movimente dentro dessa história. E eu acho isso maravilhoso, eu acho isso incrível, porque não é aquela coisa meio saltimbanco da câmera, frenética seguindo a ação. Não, é algo que flui, é algo que te permite a intimidade de olhar para as personagens em toda a sua profundidade, de olhar para a história que elas estão contando, da denúncia que elas estão ali, para que você veja e você se colocar, você se sentir parte disso. Você passa a ser o cúmplice dessa denúncia e você leva isso para o resto da sua vida. A denúncia que está ali, ela passa a ser parte da sua própria missão de vida. E se você não sente isso, talvez falte um pouco de empatia ou talvez falte um pouco de noção do que a gente está falando, do alcance que o morticínio teve na ditadura militar, no alcance da tortura, na dimensão continental do que aconteceu. Porque se você nunca ouviu falar da Operação Condor, que juntava os países aqui do Cone Sul, Argentina, Uruguai, Chile, Brasil e Paraguai, inclusive, que colaboravam entre si para perseguir os militantes de esquerda, capturar, torturar, assassinar, desaparecer
com essas pessoas, se você não tem ideia, se você pensa que a luta armada foi algo pequeno burguês, de gente branquinha, de movimento estudantil e que não teve repercussão no resto da sociedade, que foi restrito, que foram poucas centenas de pessoas aqui, alguns milhares de pessoas da Argentina e por aí vai, você não tem noção. Você não tem noção de como operários foram perseguidos. Você não tem noção como indígenas foram exterminados. Você não tem noção como camponeses foram dizimados. Se você é daquelas pessoas que todo ano posta a efeméride do Vladimir Herzog, mas nunca dedicou um post para Manuel Fiel Filho, então você é parte do problema, você está militando errado, você está olhando para um único aspecto do que está acontecendo. E é por isso que eu recomendo os docudramas e os filmes que são inteiramente ficcionais da Lúcia Murat. E é claro que eu recomendo que você assista todo tipo de documentários sobre a época que sejam sérios, que tenham a colaboração de universidades públicas, que tenham a colaboração de pessoas de verdade, sabe, de militantes, de pessoas que viveram essa época, e não documentários que entrevistem militares e palpiteiros de internet, não documentários que usem e abusem de música dramática e de bandeiras nacionais e todo esse tipo de imagética fascista para vender para você uma história totalmente mentirosa. Eu recomendo que você estude, eu recomendo que você vá atrás, eu recomendo que quando você assista qualquer vídeo nos meus canais, você siga o que eu sempre digo, que eu não estou aqui para resenhar, eu não estou aqui para esgotar absolutamente nada, que eu estou aqui como uma porta de entrada para que você conheça os artistas, conheça suas obras, para que você entenda a história do Brasil e vá se informar com historiadores, sabe? Com gente como eu, de carne e osso, gente que teve vivência acadêmica e que sabe o que está fazendo, e não palpiteiros de internet, falsos filósofos, falsos historiadores, gentinha que recebe dinheiro para enganar você e levar você como gado. E antes que alguém denuncie o vídeo, você não precisa denunciar, gente. Isso aqui não é monetizado, eu não vou ganhar um centavo. Meu Apoia-se esse mês rendeu R$140. Eu coloco na descrição o Pix e eu não recebo nada há meses. Então, não precisa denunciar. Mas se você for até o meu blog, que vai passar aqui, você vai encontrar ali vários textos e vai entender por que eu falo o que eu falo. Porque eu sou uma dessas pessoas que briga pela memória a ferro e fogo. Porque, como eu sempre digo, a minha família lá no Uruguai tem um túmulo para visitar. Nós podemos participar de passeatas, eles lá, eu aqui, nós podemos fazer todo tipo de militância, mas nós sabemos onde ele está. Nós sabemos tudo o que aconteceu com ele, por pior que tenha sido, por mais doloroso, por mais horrível. Mas existem dezenas de milhares de pessoas que não têm um túmulo, que têm uma ausência. Uma ausência que ano após ano elas saem às ruas, reivindicando verdade, memória e justiça.
E é importante que vocês entendam por quê. Que vocês não nos tratem como idiotas, como burros ou como palhaços ou muito pior, como criminosos. Nós temos direito a tudo isso. Nós temos direito à verdade, nós temos direito a que a memória dos nossos seja incluída e nós temos direito à justiça. Antes que todas as avós e as mães se vão, antes de que os filhos que já têm cabelo branco não tenham um mínimo de reparação da história e dos governos, nós precisamos continuar denunciando, porque daqui a pouco não vai sobrar mais ninguém para denunciar depois de nós. Se vocês pensam que isso não tem nada a ver com vocês, se vocês pensam que essa história aconteceu com meia dúzia de militantes apenas. E é por isso que eu defendo, recomendo e amo os filmes da Lúcia Murat. E eu espero que, se esse vídeo tiver 50 views até o mês que vem, que pelo menos 20% de vocês vá atrás e assista. E é isso, gente. Se eu conseguir, semana que vem tem séries que resistem ao tempo. E na outra semana tem mais um vídeo nesse formato aqui. Eu espero que vocês se cuidem muito. Eu espero que vocês apoiem as pessoas que estão nessa luta. Eu espero que vocês não caiam nem no discurso demagógico, cruel e monstruoso da ultradireita e nem nos convescotes dos comuno-hypes, como diria a Thalita Cabral. E sigam a Thalita Cabral TV e Thalita Cabral TV 13 aqui no YouTube, que vocês vão encontrar muito material também, inclusive uma playlist que eu fiz com ela durante mais de um ano, que se chamava Radicalhas. É isso, um grande abraço e até a próxima.